nesse sentido, portanto, todo mundo tem cosmovisão. Sem dúvida. Todo mundo tem pressupostos, todo mundo tem alguma coisa que media esse conhecimento. Interessante. Agora você já usou uma palavra que recheia a cosmovisão de conteúdo. Não é? Porque até então a gente estava dizendo, tem alguma coisa que determina a nossa maneira de enxergar a realidade. Aí você usa uma palavra que é a palavra pressupostos, não é? Ou seja, suposições prévias, não é? Ou seja, todo mundo tem um conjunto de, eu vou chamar aqui de conjunto de crenças fundamentais. Certo. Por que eu prefiro usar a palavra crenças a usar a palavra suposições ou conceitos? Porque eu entendo que cosmovisão transcende a dimensão das ideias. Certo. Aliás, essa é uma crítica que a abordagem originária de cosmovisão tem sofrido mais recentemente. Não é? E eu acho que uma maneira de trabalhar com isso é afirmar que, na verdade, quando a gente está falando de cosmovisão, a gente está falando só de conceito, não, só de ideia, não. A gente está falando de compromisso fundamental. Então, por isso, Impulsos. Dá para usar esse termo? Ou ele está muito recheado de psicologia? É perigoso. É um termo perigoso. Ele é um direcionamento religioso. Certo. Não é? Mas por isso que eu prefiro usar a palavra crença, e eu estou usando a palavra crença mais no senso comum, não no sentido epistemológico, porque a crença tem a ver com aquilo que... com a religião, não é? Na visão popular. Sim. Então, eu diria, é um conjunto de crenças fundamentais a respeito do universo, a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, que determinam a maneira como nós conhecemos a realidade. Então, essas crenças não necessariamente conscientes. Isso é fabuloso. Nós podemos estar completamente inconscientes da nossa cosmovisão. Aliás, a Bíblia tem alguns episódios interessantes em que isso parece estar presente. Eu vou lembrar um aqui. Jesus Cristo, quando se encontra com o jovem rico, por exemplo, esse é um episódio bastante interessante, porque o jovem rico ele revela, na sua conversa com Jesus, que ele era, pelo menos na opinião dele, um bom judeu. Não é? Se alguém perguntasse para ele qual é a sua cosmovisão, ele diria, eu sou um judeu. Você está comprometido com o quê, finalmente? Eu estou comprometido com o Deus de Israel. Ele conhece a lei, ele diz, não apenas conheço a lei, mas eu estou cumprindo essa lei o tempo inteiro, etc. E aí Jesus, então, dá aquela ordem, né? Faz aquele desafio a ele, diz, olha, então, só falta uma coisa a você. Vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus estava fazendo ali? Né? Ele não estava dando necessariamente uma ordem generalizada, que é aplicada a todas as pessoas, né? Mas ele estava lendo o coração daquele jovem, percebendo que, embora ele tivesse a ideia de que era um bom judeu, ele tinha um comprometimento fundamental no coração com os seus recursos materiais que precisavam ser, de alguma forma, vencidos. Então, o jovem rico, na cabeça dele, ele diria, eu sou um bom judeu, mas Jesus está mostrando para ele, olha, talvez você esteja mais comprometido com algumas outras crenças do que você imagina. Então, todos nós temos esse conjunto de crenças fundamentais, não é? E pode ser consciente ou inconsciente. O James Sire, aliás, lá no... Consistente dando e nome inconsistente. Exatamente. Ele diz que uma cosmovisão, além de variar no que diz respeito à consciência, pode variar no que diz respeito à consistência. Né? Então, você pode ter uma cosmovisão mais consistente e ou crenças menos... que são antitéticas uma da outra, que são inimigas uma da outra. Isso. Você pode ter as duas. Exatamente. Mas você falou de uma coisa que eu acho que precisa ser desenvolvida porque é muito importante. Você falou que nós temos crenças no coração. Mas o coração não é o músculo que bombeia sangue? Boa pergunta. Ou a sede das emoções? Isso, eu não amo as pessoas com o meu coração e tal. Essa é a tendência da maioria das pessoas quando pensa nesse conceito. A gente trabalha na mentalidade popular com o coração como se ele fosse a sede das emoções em contraste com a razão. Certo. Então, o exemplo que eu dou para explicar isso no senso comum é a maneira como as mulheres às vezes falam, distinguindo a personalidade delas e a do marido delas, né? Às vezes as mulheres a gente dizem assim, pastor, lá em casa o meu marido é mais razão, eu sou mais coração. E o que ela está querendo dizer com isso? Fica até poético, né? Bonito, rima e tudo mais. E o que ela quer dizer com isso?
que o marido dele é um bruto, né? Não é bem isso. É que ele é mais objetivo, ele é mais guiado pelas coisas da racionalidade, enquanto ela seria mais guiada pelas coisas da afetividade, né? Ela é mais afeto. Mas por que a gente entende coração assim? Porque a gente é filho do romantismo francês, né? Então, isso é uma influência da mentalidade, da história. Filosofia francesa. Exatamente, na nossa mentalidade. Mas agora em termos bíblicos. Isso. Então, biblicamente, o coração, ele é, na verdade, a sede nuclear de todas as funções da alma humana. Biblicamente falando, ou à luz da antropologia bíblica, a Bíblia concebe o homem como um ser que é constituído de várias funções. Então, por exemplo, nós somos seres que pensam, nós somos seres que sentem, que tomam decisões, que têm senso de justiça, que têm senso estético. Tudo isso é constituinte da nossa humanidade, não é? E para a Bíblia, essas funções elas não são autônomas, elas não funcionam autonomamente. Elas são dirigidas, governadas por alguma coisa que ela chama de coração. Então, coração é esse núcleo da existência humana que é a sede básica de todas as funções. Quando você entende isso, você entende alguns textos bíblicos de maneira bem mais profunda. Então, por exemplo, Provérbios capítulo 4, verso 23, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração. E qual é a razão que a sabedoria bíblica dá? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, se o coração estiver guardado, a vida toda está guardada. Salmo 119, 11, que todo mundo conhece. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, onde é que as palavras de Deus precisam estar guardadas para que as nossas decisões sejam corretas nessa dimensão de existência que é no coração? Veja, a Bíblia diz que é no coração que o pecado atua, a Bíblia diz que, ou ela descreve a conversão ou a regeneração como um transplante de coração. Sim. Não é isso? Ezequiel, né? Deus diz a Ezequiel, vou tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, que é essa ideia de uma mudança na dimensão central da existência humana que tem impacto em todas as outras dimensões da nossa existência.